Nós vamos começar com uma oração, pedindo a Deus para que tome a frente e nos ilumine, para que nós possamos falar a palavra de Deus. Oremos então. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento nos preparamos para esta ocasião, Senhor. Temos algumas dificuldades, mas cremos que o Senhor há de nos dar graça e sabedoria, Senhor. O propósito, Senhor, disto é transmitir a mensagem da palavra de Deus, é poder, Senhor, falar as verdades bíblicas, as verdades do Teu Evangelho, Senhor. Rogamos então que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo tome a frente, que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações, Senhor, daqueles que estão nos dando a atenção neste momento. Não que nós mereçamos, nós não merecemos, somos falhos, Senhor, mas nós cremos que o Teu Espírito é quem faz a obra. Ó Deus eterno, toma as nossas vidas, Senhor. Permita-nos novamente congregarmos, estarmos juntos, como igreja, como congregação, Senhor, presencialmente, para que nós possamos nos alegrarmos uns com os outros, glorificando e adorando o Teu nome. Senhor, fica conosco, nos ajuda, Senhor, é o que nós Te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos viram, o tema de hoje que nós colocamos em falar, tá nos nossos corações, acreditamos que Deus colocou em nossos corações para que nós possamos falar aos irmãos, é sobre a justiça de Deus, a justiça de Deus. E o texto base é Romanos capítulo de número 1, versículo 16 e 17, é o texto que quero usar como base para falar esta palavra nesta noite. Que nos diz assim, Romanos capítulo 1, 16 e 17: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, do não judeu. O versículo 17 nos diz: porque nele, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, a melhor notícia que existe é aquela revelada no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, o próprio nome Evangelho, como nós bem sabemos, ele significa isso, ele significa uma boa notícia, significa boas novas. Então, o Evangelho contém uma notícia, há uma notícia, há algo revelado no Evangelho, há uma verdade no Evangelho, há uma revelação sublime, uma revelação maravilhosa no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a boa notícia, é a boa nova. Lucas capítulo número 10, capítulo número 2, no versículo 10 e 11, quando os pastores de Belém, eles são visitados pelos anjos. Um anjo inicialmente aparece aos pastores de Belém e eles ficam atemorizados diante daquela visão, diante daquele anjo que aparece perante eles. Mas o anjo diz: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, a boa notícia, então, é essa. A boa notícia é o nascimento do Salvador Jesus Cristo,
do nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nasceu a possibilidade de uma comunhão com Deus. Nasceu um meio de nós nos tornarmos agradáveis a Deus. Essa é a notícia do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. Em Lucas também, no mesmo capítulo 2, no versículo 13 e 14, o anjo também diz: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, o Evangelho é a demonstração da boa vontade de Deus para com os homens. É no Evangelho que contém essa boa notícia. É no Evangelho que há essa manifestação da boa vontade de Deus para com os homens. É no Evangelho que há a demonstração, a revelação da justiça de Deus, da benignidade de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia e da graça divina. Está no Evangelho, não está em outro lugar, está no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a boa notícia. É a justiça de Deus, a justiça divina, o amor de Deus, ele nos é revelado no Evangelho de Cristo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, com essa situação, esse coronavírus, essa doença, pessoas morrendo, essa enfermidade, né? Nós estamos praticamente enclausulados em nossos lares, sem poder sair, né? Toda essa catástrofe, essa coisa toda no mundo, né? As pessoas questionam a justiça de Deus. As pessoas se perguntam: onde está a justiça de Deus? Você quer ver a justiça de Deus? Olhe para o Evangelho de Jesus Cristo. Você quer ver o Deus que faz justiça, o Deus que age com justiça, o Deus que farta o homem de justiça, como disse Jesus: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, melhor, Jesus disse isso. Você tem alguma dúvida sobre o amor de Deus? Olhe para o Evangelho. Você tem desconfianças e quer entender esse amor de Deus? Você precisa entender o Evangelho de Jesus Cristo. É no Evangelho que você vai ver a justiça de Deus. É no Evangelho que você vai entender o amor de Deus. É no Evangelho todas as coisas necessárias, toda a justiça de Deus está no seu Evangelho. Não está em outro lugar, está no Evangelho. Você tem dúvidas? Há dúvidas em seu coração? Você olha para essa coisa toda que está acontecendo no mundo e você tem dúvidas sobre a justiça de Deus? Olhe para o Evangelho. É no Evangelho que está a justiça de Deus. É revelada a justiça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Você tem desconfianças, há dúvidas, há suspeitas em seu coração. Quando acontecem essas coisas, ocorrem essas coisas como nós vemos nos nossos dias, as pessoas logo começam a suspeitar de Deus, a desconfiar de Deus, a questionar, a fazer questionamentos, né? Mas para entender, para nós entendermos a justiça de Deus, precisamos olhar para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você e nós não podemos ter uma compreensão superficial. Não pense que você entendeu
o Evangelho. Busque uma convicção, querida, busque uma convicção, busque a certeza, porque o amor de Deus, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. No Salmo de número 10, no versículo 4, o salmista escreveu dizendo: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus. Ele não investiga. O orgulho do homem impede que ele investigue, que ele busque, que ele procure, que ele alcance a justiça de Deus. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que buscar conhecer o Evangelho de Cristo até compreender e encontrar a justiça e o amor de Deus, porque é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Se isso não acontecer conosco, ou se isso não aconteceu conosco, a conclusão ela é muito simples. É porque ainda não conhecemos a Deus, é porque você ainda não conheceu a Deus, você não tem a vida de Deus, você ainda não se encontrou com Ele, você ainda não alcançou a salvação em Jesus Cristo, que vem por meio do Evangelho, o Evangelho de Cristo. O único meio de encontrar o grande amor de Deus está em Jesus Cristo, está no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho para Deus, eu sou o caminho para o Pai. Agora, voltemos ao texto base. O contraste que o apóstolo Paulo faz desses dois primeiros versículos que nós lemos, o versículos 16 e 17, quando ele fala do Evangelho, o contraste que nós vemos com o versículo de número 18. No versículo de número 18, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Veja, ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus, ou seja, a partir do céu. No mundo, nós vamos ver a manifestação da ira de Deus. É esse contraste que ele estabelece com o Evangelho. Porque no Evangelho ele diz: no Evangelho se descobre a justiça de Deus. No Evangelho se descobre o amor de Deus. Mas no mundo, há o que no mundo? A manifestação da ira de Deus. O que nós vamos olhar no mundo, o que nós vamos ver no mundo, é a manifestação da ira de Deus. De muitas formas, Deus manifestando a sua ira, punindo e retribuindo a impiedade e a injustiça dos homens, o pecado dos homens. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós vamos enxergar as marcas, os sinais, a manifestação da ira de Deus. Se você olhar para o mundo, se você olhar para o mundo hoje, se você olhar para o mundo agora, o que está acontecendo agora, se você olhar para o mundo no passado, o mundo no futuro, o que já aconteceu, e das coisas que ainda vão acontecer, nós vamos ver o que? As marcas, os sinais da manifestação da ira e do furor de Deus, porque Deus não suporta o pecado, Deus não tolera o pecado, a injustiça dos homens, a impiedade dos homens, o desprezo dos homens por seu Filho Jesus Cristo, por Ele Deus. Então por isso que nós vamos enxergar no mundo as manifestações da ira de Deus. Nós olhamos para a natureza
para as criaturas, para tudo que foi criado por Deus, você verá as marcas, os sinais da manifestação da ira de Deus contra o pecado dos homens. Você nós observemos a decadência da natureza. A natureza, ela se corrompe. A natureza que eu digo, a natureza de um modo geral, a natureza, o universo, tudo que foi criado, ela está sob corrupção, ela se corrompe, se deteriora e morre. Em Romanos capítulo 8, no versículo 20 e 21, a Bíblia nos diz que a natureza foi sujeita à corrupção, ou seja, sujeita à decadência, escrava de um poder destruidor. Por isso que nós vemos a morte, doenças, catástrofes, desastres naturais. Se não morrermos na juventude, com a maturidade ficaremos velhos. Então nós padecemos, o nosso corpo padece dia a dia, dia após dia. Nós estamos padecendo, nosso corpo está morrendo. Essas são marcas, são sinais da manifestação da ira de Deus contra o pecado do homem. Porque quando o pecado entrou no mundo, também Deus trouxe sobre a natureza as consequências da punição, as consequências pela desobediência e pelo pecado. Mas no Evangelho de Cristo, mas quando nós olhamos para o Evangelho, há uma esperança no Evangelho. Oh, aleluia! No Evangelho há esperança. Nós vemos a justiça e a bondade de Deus, nós vamos ver no Evangelho. O Evangelho, ele é perfeito. No Evangelho não há suspeitas, não há desconfiança. Com o Evangelho é a demonstração perfeita e plena e maravilhosa da vontade, da boa vontade de Deus. A boa vontade de Deus para com os homens, como o anjo anunciou aos pastores de Belém. Eis que vos trago, o anjo diz, novas de grande alegria. Ou seja, a salvação, a justiça, a bondade. Ele diz, o anjo disse, a boa vontade de Deus para com os homens, para a humanidade. Então no Evangelho se descobre, por isso o apóstolo Paulo diz, no Evangelho se descobre a justiça de Deus para os homens, para aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho é a única esperança. Isso coloca, porque nós olhando para o mundo, o que nós vamos ver no mundo? O mal no mundo. Nós vamos ver a corrupção, nós vamos ver as consequências do pecado, nós vemos a natureza humana, a natureza má do homem, a desobediência contra Deus, a maldade, né? Os crimes, o pecado, nós vemos as doenças, né? Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos esperança. No Evangelho de Cristo há esperança. O Evangelho é a única esperança. O Evangelho de Cristo é a esperança. Por isso que é uma boa notícia. É a boa notícia do Evangelho. O entendimento e a compreensão da justiça e bondade de Deus só será possível por meio do Evangelho. Ela não será encontrada em outro lugar. Você não vai encontrar a plena manifestação da bondade de Deus em outro lugar, da justiça de Deus em outro lugar. Você não verá isso, você não vai encontrar. É só no Evangelho, no mundo, nas coisas que foram criadas, nos prazeres desta vida, naquilo que as pessoas chamam de as coisas boas da vida.
não será encontrada a justiça e o amor de Deus. A justiça e o amor de Deus estão no Evangelho. E o que é a justiça? E o que é essa justiça? Se o homem diz para Deus o que é justiça, então a justiça não é de Deus, a justiça é do homem. Se o homem diz para Deus como ele deve agir, se o homem diz para Deus como ele tem que retribuir, como ele tem que julgar, absolver ou condenar, então a justiça ela não seria de Deus, queridos, e sim do homem, formulada pelo homem. Ainda que fosse possível sugerir a Deus um conceito de justiça, ainda que pudéssemos dar uma sugestão para Deus, mesmo nessa hipótese, o que é impossível, mas mesmo nessa hipótese, a justiça ela não teria origem em Deus, ela teria origem no homem. Por isso que é chamada a justiça de Deus e não a justiça do homem. E aqui nós encontramos um grande obstáculo para os homens crerem no Senhor Jesus Cristo, crerem no Evangelho, crerem em Deus, enfim, crerem na Bíblia. Por quê? Porque eles vão com seus conceitos de justiça, eles vão com seus conceitos de moralidade, e eles querem encontrar um Deus que tenha a justiça igual à sua, que tenha a opinião igual à sua, um Deus que tenha um padrão igual ao seu. E nesse caso, a justiça não é a de Deus, a justiça seria do homem, seria a justiça que o homem formulou, que o homem criou. Por isso que no Evangelho nós vamos encontrar a justiça de Deus e não a justiça do homem. Então, para crer no Evangelho, o primeiro passo é preciso abandonar aquilo que você acha que é certo, aquilo que você julga que é correto, aquilo que o homem diz que é certo, que é correto, e aceitar a justiça que vem de Deus e não a justiça que vem do homem. E o que é essa justiça? O que significa essa justiça? Significa que através de Jesus Cristo seremos amados pelo Pai e Criador de todas as coisas. Significa que somente por meio de Jesus Cristo nós podemos ser amados pelo Pai, podemos ser aceitos por Ele. É só através do Evangelho, é só por meio do Evangelho. É por isso que o Evangelho precisa ser compreendido, entendido, aceito na sua plenitude, para que enfim nós possamos gozar, obter esta bênção que é a aceitação de Deus. Significa que Deus agora, através de Jesus, Ele nos será favorável. Os nossos pecados, antes cometidos sob a paciência de Deus, agora são redimidos. Deus demonstra a sua justiça na medida em que nós não sofreremos a punição eterna, uma vez que Cristo, sendo justo, morreu em nosso lugar. E desta forma é que Deus demonstra assim a sua justiça, ou seja, que Ele é um Deus justo ao perdoar os nossos pecados, ao perdoar os pecados daqueles que creram em seu Filho Jesus Cristo. É assim que se descobre a justiça de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo no Evangelho, aceitando a Cristo, entregando a sua vida para Cristo. A justiça de Deus, então, ela é revelada, porque se descobre, ela é revelada, porque Deus, sendo justo e bom,
ele não ia cobrar uma dívida que já foi paga, uma dívida que já foi paga por Jesus Cristo, que foi paga pelo seu Filho. Então nisto é demonstrada a justiça de Deus. Nós somos perdoados dos nossos pecados, não sofremos a punição eterna, a condenação eterna. O nosso corpo, a nossa natureza, ela ainda está sujeita à corrupção, porque o próprio Cristo veio aqui e sofreu, chorou, derramou lágrimas, se entristeceu. O próprio Cristo, ele foi morto na cruz, ainda jovem, foi crucificado naquela cruz. Então nisso nós observamos, nós vemos que o próprio Cristo sofreu, padeceu na carne a corrupção da natureza, imposta por Jesus, imposta por Deus em retribuição ao pecado. Então nisto nós vemos que, embora ainda sujeitos a esta lei que a natureza está submetida, a natureza humana e a natureza está submetida, nós agora temos a esperança da vida eterna, da salvação, da justiça eterna. Porque o próprio Cristo diz: não temeis o homem que mata o corpo, mas não sabe o que fazer com a alma. Antes temei a Deus, que tem poder de tanto matar o corpo e lançar a alma do homem no inferno. Mas através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a justiça de Deus. Nós não sofreremos a punição eterna, não sofreremos o castigo eterno, obteremos a salvação no Evangelho. Para ilustrar isso, observe que na lei de Moisés, se alguém tirasse a vida do próximo, ele era punido com a pena máxima, que era a morte. E mesmo que o ofendido, aquele que teve um parente, um familiar vitimado, que sofreu a perda pelo crime, pela obra, pela natureza das mãos do outro, nós vemos que mesmo que ele não aceitasse aquela pena como suficiente, não haveria nada mais do que fazer, porque ele estava morto. O condenado foi morto, foi punido, já sofreu a pena máxima. Então Cristo, ele sofreu a pena máxima. Não há mais nada o que fazer. Por isso, na medida que nós alcançamos essa misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, nós observamos que a justiça de Deus, através de Cristo, ela é imputada a nós, porque Deus não é injusto para cobrar, para exigir de nós algo que já foi pago, uma dívida que já foi paga, um preço que já foi pago por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque depois da morte não há o que fazer, de modo que aqueles que creram em Jesus Cristo não receberam uma mera absolvição, não foram apenas absolvidos, mas nos é imputada a justiça de Deus, nos é imputada a justiça de Cristo, a obra salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, essa justiça é recebida pela fé no Filho de Deus. E esta é a razão porque o apóstolo Paulo, nesta passagem, ele diz: o justo viverá da fé. O justo vive pela fé. A fé em Deus, a fé em Cristo, a fé na justiça de Deus. Sabe qual é o problema dos homens? O problema dos homens é que eles estão esperando ver a justiça de Deus
no mundo. Eles querem ver a justiça de Deus no mundo. Mas não por meio do Evangelho. Mas não por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Eles querem ver a justiça de Deus no mundo, mas não por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, no mundo, o que nós vamos ver é justamente onde Deus está manifestando a sua ira. É onde Deus está manifestando o seu furor contra o pecado, contra a iniquidade dos homens. Vamos ler mais uma vez a passagem do apóstolo Paulo na leitura base desta pregação, quando diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, agora nós vamos ler o 18. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, do não judeu, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E no 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O problema dos homens é que estão querendo ver no mundo a justiça de Deus. Estão querendo enxergar no mundo a justiça de Deus. Os homens pedem a Deus um sinal. Eles pedem um sinal a Deus. E qual é o sinal que os homens estão pedindo para crer nele? O sinal é que Deus faça justiça com a paz mundial, que a ausência de doenças no mundo, a ausência de fome, a ausência do mal, o fim dos problemas sociais, o fim das misérias, o fim dos crimes. Os homens estão esperando esse sinal, o sinal da justiça de Deus no mundo. E pecadores, os pecadores pensam assim. E quando eles olham para essas coisas, eles dizem: eu não creio em Deus, porque como pode Deus existir se há essas doenças, essas pragas que estão matando as pessoas? Olha para a situação do mundo. Veja, eles estão querendo enxergar a justiça de Deus no mundo e pedem um sinal, e querem um sinal. Qual é o sinal que eles querem? Que Deus faça justiça no mundo. E há muitas vezes pessoas crentes na igreja que estão servindo a Deus e estão também pedindo a Deus um sinal que Deus faça justiça, que Deus derrote os seus inimigos, que Deus o livre de todos os males, de todas as enfermidades, que Deus proteja toda a sua casa, todos os seus bens, para que nada lhe aconteça, que Deus lhe faça justiça, vingando aquilo que alguém lhe fez, algum mal que alguém praticou contra ele, alguma coisa que alguém falou, que o aborreceu. Estão esperando a justiça de Deus dessa forma, e pedem a Deus um sinal. Senhor, me dá um sinal da tua justiça, um sinal do teu amor. Mas nenhum sinal será dado senão o do Evangelho. Nenhum sinal será dado aos homens senão o sinal do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia os fariseus foram até Jesus e pediram a ele um sinal, e disseram: se tu és realmente o Filho de Deus, dá-nos um sinal. E o que foi que Jesus Cristo disse? Nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas, que por 3 dias ficou no ventre do peixe e que depois foi vomitado na praia. E ele fazia referência à sua própria morte, porque 3 dias ele ficou no seio da terra, mas depois ele ressuscitou para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor. O sinal, a prova da bondade, do amor de Deus está no seu Evangelho. Você quer encontrar a justiça de Deus? Vá ao Evangelho.
olhe para o Evangelho de nosso Senhor. Você quer encontrar o amor de Deus, a revelação do amor de Deus? Vá ao Evangelho, compreenda, entenda, busque e você verá a glória de Deus, a justiça de Deus revelada no Evangelho. Louvado seja Deus, louvado seja seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, eu vou parar por aqui. Tem ainda mais 2 partes deste sermão, mas vai ficar muito extenso o vídeo, então eu vou parar por aqui. Mas a conclusão desse sermão eu vou estar disponibilizando numa próxima oportunidade. Espero fazer isso em breve. Estou me planejando para fazer isso na quinta-feira, tá bom, queridos? Na quinta-feira eu estou me planejando para concluir este sermão, esta palavra que por muita misericórdia Deus tem colocado em nossos corações. Deus abençoe os irmãos. Fico muito feliz de ver que os irmãos estão aí acompanhando. Estou com saudade dos irmãos, estou com saudade da igreja, né? E estou com saudade de nós estarmos juntos congregados, né? Como nós temos percebido e notado a necessidade de nós estarmos juntos, né, com todos os irmãos. Fico feliz também de ver aqui a minha família, né? A minha prima Vasti está me assistindo. Deus abençoe a Vasti, né? Eu vi também aqui o meu tio, tá? Carlos Farina, Deus abençoe. É bom vê-lo também, né? E parece que está em outras pessoas aqui também me assistindo. Maria Helena, Ellen, Deus abençoe a Ellen, o Eduardo, né? A irmã, me parece que é a irmã o Wilma, eu acho, não tenho certeza. Deus abençoe a Emily, a Evelyn, o Aleph, a irmã Vastia, Josefa, Natiele. Deus abençoe, amém. Espero que os irmãos tenham recebido a palavra de Deus. Tem aqui também o diácono Tiago, Deus abençoe, meu querido, a Sabrina, Mônica Santos, a irmã Carmilene, tem os irmãos da sede, irmã Mônica, lá do Jardim Santo Afonso, diácono Carlos, a minha esposa Arilma, amém, né? Não podia faltar, hein? Tá bom. A minha prima Valquíria também está me assistindo. Fico muito feliz de ver todos vocês. Deus abençoe. Parece que eu vi aqui também a minha tia Alzira, né? Não tenho certeza, mas parece que eu vi aqui. Deus abençoe. Eu quero me desculpar com os irmãos que talvez estejam tentando assistir pelo YouTube e talvez não tenham conseguido, porque a minha conexão aqui ela ficou muito ruim, infelizmente, tá bom? Mas os irmãos vão se preparando aí, porque as próximas transmissões nós faremos pelo Facebook, porque me parece que é o melhor meio de fazer isso. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos e se apegue ao Evangelho de Cristo, leia o Evangelho, leia os Evangelhos e busque a verdade de Deus. Eu tenho coisas mais para falar sobre isso, eu não concluí esta mensagem e eu conto com vocês na próxima oportunidade para nós estarmos juntos de novo. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.